Salve fiel! Eu não vou perguntar se está tudo certo, nem tudo tranquilo, pois esse vídeo é justamente para isso, para tentar deixar as coisas mais tranquilas e mais certas para vocês, porque depois do jogo contra o Internacional, vi que muita gente jogou a toalha, muita gente achou que já era, que acabou, que não sei o que, e vim aqui trazer para vocês, gente, que não é bem assim, tá? Eu fiz aqui uma simulação dos próximos 4 jogos do Corinthians, não vou colocar aqui na tela, só para falar para vocês que a nossa situação não é tão desesperadora, ela é preocupante, mas não desesperadora, quanto muitos estão achando. E também eu acho importante a gente colocar a mão na consciência, eu já tinha pensado nisso, mas talvez a galera não, e nesse momento talvez fique menos ainda com essa noção. Antes do jogo contra o Inter, se eu falasse, o Corinthians vai empatar com o Internacional, time que tá invicto a 9 jogos, agora 10, né, jogando um futebol maravilhoso, talvez atrás do Botafogo só seja o melhor futebol do Brasil, você acharia ruim? Eu vou falar que não acharia um resultado ok, entendeu? Pô, em casa, ok. Mas nas circunstâncias que foi, a gente fica lamentando muito, porque a gente realmente jogou muito bem, o Inter não viu a cor da bola. Jogou 20 minutinhos basicamente, né, antes de fazer o gol, fez o gol, acabou. Então realmente o empate fica bem frustrante, fica bem amargo. Porém, gente, eu fiz aqui uma simulação, eu vou aqui argumentar para vocês outros fatores que eu acho que é pra gente não se desesperar tanto, tá? Nossos próximos 2 jogos são contra Atlético Paranaense e Cuiabá. E eu acho que justamente é nesses jogos que a gente tem que dar vida. Esses jogos que a gente tem que vencer a todo custo. Por quê? O Atlético Paranaense tem o pior jejum da Série A. Ele está a 9 jogos sem vencer, pior até que o Corinthians, né? Com qualquer fase do Corinthians esse ano, o Atlético tá pior. Joga na arena do Corinthians, né, na Neoquímica, o Atlético nunca venceu lá. Então é o cenário perfeito para o Corinthians vencer. O Corinthians com o elenco, vai ter essa semana agora para treinar, tudo mais. Então assim, é o jogo para vencer. E depois tem o Cuiabá fora. O Cuiabá fora, gente, assim, venceu o São Paulo, mas combinamos, não? São Paulo também tá muito mal depois de que caiu das Copas. Venceu o Corinthians porque os 2 árbitros lá, né, fizeram o que fizeram, a gente sabe muito bem o que aconteceu. Mas o Cuiabá não ganha de ninguém. O Cuiabá tá ganhando de ninguém, literalmente. Tirando a vitória do São Paulo, eles tinham 5 vitórias antes disso, entendeu? Não que a gente esteja muito bem, mas enfim. E eles têm um desempenho pior ainda na Arena Pantanal. Fora que o São Paulo tem um histórico ruim com o Cuiabá, né? Não é de hoje que eles perdem pro Cuiabá. Então, vamos dizer que tem uma freguesia deles. Então é um jogo, e o Corinthians lá, se não me engano, só perdeu uma vez, desde que o Cuiabá subiu para a Série A. Então é outro jogo factível de ganhar, e assim, não é só factível, a gente tem que ganhar. São 2 jogos contra adversários diretos. O Cuiabá, acho que se perder esse jogo, ele deixa de ser adversário direto, e dá para até considerar virtualmente rebaixado. E aí, gente, eu fiz a simulação aqui, e depois chegou o jogo do Palmeiras. Na situação do jogo do Palmeiras, vamos dizer que a gente chegue no jogo do Palmeiras tendo vencido os 2 jogos, e eu fiz uma outra simulação também com os outros jogos também, né, dos adversários, né, sendo bem realista, e o Corinthians terminaria essa partida fora da zona do rebaixamento, essa partida, no caso, essa rodada, a rodada contra o Cuiabá. Aí pega o Palmeiras, aí que tá o problema. Eu tô sendo bem realista, gente, coloquei que o Palmeiras vai vencer o jogo contra o Corinthians, tá? Pô, o Palmeiras tá lá em cima, tá brigando, vamos ser realistas, tá? Vamos colocar o pezinho no chão. Mas eu não acho impossível o Corinthians empatar esse jogo, talvez até vencer, tá? Mas eu coloquei derrota. Nessa situação, chegando contra o Palmeiras, fora da zona, e perdendo pro Palmeiras, somando outros resultados que eu coloquei aqui, o Corinthians volta para a zona do rebaixamento. Porém, ele fica a mesma pontuação do que o Fluminense, só fica fora por conta do saldo, tá? Só fica dentro por conta do saldo. Só que tem uma questão, na rodada seguinte, aí que entra o trunfo, por isso que eu tô trabalhando com os próximos 4 jogos, tá? Na rodada seguinte, o Corinthians pega o Vitória, lá em Salvador. E o Inter, e o Fluminense pega o Inter, em Porto Alegre, de novo, o Inter jogando muito. Então, vamos fazer aqui uma simulação. O Inter ganhando o Fluminense, que é a tendência, e o Corinthians empatando com o Vitória fora, o Corinthians já sai da zona do rebaixamento. Os outros adversários também têm jogos muito difíceis. O Cuiabá pega o Botafogo no Rio, perde aqui. O São Paulo, acho que deve ganhar o Atlético Paranaense no Morumbi. Né? Aqui esse jogo aqui, Atlético, o Atlético Goianiense e o Red Bull, acho que o Red Bull até ganha. Cruzeiro e Criciúma, o Cruzeiro acho que ganha. Não tão fácil, mas acho que ganha. Atlético e Galo, Atlético e Flamengo, foda-se, esse jogo aqui o Palmeiras deve ganhar. E aqui Vasco e Fortaleza, e aqui tá. Nessa situação que eu coloquei, ó, o Fluminense perdendo, o Corinthians empatando com o Vitória, o Atlético joga com o São Paulo no Morumbi. Creio que perca também, o Atlético é freguesaço do São Paulo e também não tá bem. Nessa situação, o Corinthians ficaria 1 ponto fora da zona do rebaixamento, acima do Fluminense, justamente. Tá? Aí, como eu falei, o Cristiano perdeu, o Grêmio também perdeu, então a briga estaria bem embolada nessa situação. E depois, gente, aí que tá, aí que entra o trunfo do Corinthians, que eu achei que o Corinthians tem que aproveitar muito isso. O Corinthians fora da zona vai ter o Cruzeiro, tá? Cruzeiro fora, Cruzeiro em casa, na verdade. E esse é um jogo que o Corinthians não pode perder, porque se o Corinthians chegar nessa situação, desses próximos 4 jogos fora da zona, entendeu? Tendo ganho 3,
tendo ganho 2, empatado 1 e perdido só o Palmeiras, o Corinthians ele termina chega na 34ª rodada fora da zona do rebaixamento e pega o Cruzeiro em casa. O Cruzeiro que não tá tão bem, tá? O Cruzeiro que deve estar mais focado agora na Sul-Americana, a gente também tá, mas enfim, eles não estão na preocupação do rebaixamento. Então, aí e com força máxima. Porque essa rodada tem Criciúma e Vitória no Heriberto Rios, né? E aí que tá. Qualquer um dos dois ganhar é horrível pro Corinthians, porque os dois estão acima do Corinthians. Tem Atlético Paranaense e Atlético Goianiense da Arena da Baixada. Eu não creio que o Atlético vai perder esse jogo, mesmo mal. Acho que esse jogo que eles vão pelo menos ganhar. Então aí o Atlético já iria pra 37, então passaria o Corinthians. Então o Corinthians não pode se dar o luxo de pensar em não ganhar esse jogo, até porque ele tem menos vitórias que todos os seus concorrentes, então ele precisa ganhar. Mas, chegando nessa situação, o Corinthians chega numa condição de depender de si, de vencer o jogo e continuar fora da zona. Claro, o Corinthians pode vencer o Vitória, coloquei empate, pode empatar ou vencer o Palmeiras, pode. Uma dessas Corinthians pode talvez conseguir 2 vitórias, 2 empates, estaria ótimo, né? Melhor ainda, o Corinthians estaria com 38 pontos, 2 pontos acima da zona do rebaixamento, né? E o empate, se não me engano, manteria ele fora. Mas a questão é a seguinte, o Corinthians acho que precisa chegar nessa rodada, como eu falei, dependendo apenas dependendo apenas de si, ou seja, fora do rebaixamento. Porque aí ele vai ter Cruzeiro, eu não vou simular mais, só vou falar. Ele tem Cruzeiro, ele tem Vasco em casa, 2 jogos seguidos. E se o Corinthians ganhar os 2 próximos jogos seguidos, estando fora da zona, aí não vou falar com certeza, mas uma boa chance dele não cair. Depois ele pega o Criciúma fora, aí é um resultado que fora da zona o Corinthians pode empatar, né, segurar o ímpeto do Criciúma, né, conseguir um pontinho. Depois o Corinthians tem o Bahia em casa, que é o Bahia fora, o Bahia tá muito estável, né? O Bahia ganha jogos em casa, enfim, é um time meio de tabela, dá pra ganhar. Depois no último jogo tem o Grêmio, mas aí se tudo acontecer de acordo com o que eu tô imaginando, o Corinthians chega contra o Grêmio já sem chance de cair, tá? Eu já fiz uma simulação até nesse sentido, tá? Depois posso até fazer outra. Mas é pra tranquilizar vocês que o Corinthians tem condições de chegar no jogo do Cruzeiro já fora da zona, né? E como falei, pode até estar melhor, dependendo se ganhar do Vitória. Eu acho que a gente tem que tentar ganhar do Vitória, né, lá em Salvador. Mas não acho que um empatezinho seria ruim, não. Porque depois nossa sequência em casa pode ser o diferencial para nós. E outro ponto que eu achei importante a gente falar. Eu até tinha pego aqui, cadê? Para falar para vocês. O que acontece? Nós teremos 2 adversários que podem ser definitivos no salvamento, ou não, do Corinthians, né? Se o meu Instagram abrir, eu peguei até a arte, porque essa arte foi fácil. Que são eles, nós vamos ter que ficar muito de olho no nosso rival da Barra Funda, Palmeiras, e no time de General Severiano, o Botafogo. Por quê? Ó, eu tinha visto essa arte aqui, que ela exemplifica bem. O Botafogo venceu o Fluminense, ajudou bastante. Patou com o Grêmio, considerava que ele ia vencer, mas beleza. O Grêmio somou só um ponto. Venceu o Atlético Paranaense lá. Beleza, ajudou. Agora o Botafogo pega o Criciúma no Newton Santos. Depois o Botafogo pega o Red Bull lá em Bragança. E assim, dane-se, né? O Red Bull tá jogando muito mal. O Botafogo, sim, com sangue nos olhos pra ser campeão, né? E como eu falei, jogar lá, em qualquer outro lugar, não tem pressão lá. Vai ter mais torcedor do Botafogo, talvez, do que do Bragantino. Vão fazer muito mais barulho que o torcedor do Bragantino, com certeza. Aí depois pega o Vasco, foda-se. O Cuiabá, acho que o Cuiabá nessa altura já vai ter ido de Americanas, né? Mas, enfim, pega o Cuiabá. Depois pega o Vitória, também no Newton Santos. Ou seja, o Botafogo já enfrentou 3 adversários diretos do Corinthians e pega mais 3, eu achei que tinha mais 3 adversários diretos. Ou seja, o Botafogo é um expoente fundamental para o Corinthians não cair. E o Palmeiras também. O Palmeiras pega o Red Bull, já pegou empate com o Red Bull, acho que o Palmeiras vai vencer, mas beleza. Pega o Juventude, lá em Caxias, né? Esse jogo eu acho bem difícil o Palmeiras ganhar, apesar né, o Caxias do Sul tem sido um sapão pro Juventude, mas enfim, se conseguir um empate já tá ótimo. Pega o Grêmio no Allianz Parque, esse jogo acho que o Palmeiras ganha. Aí pega o Atlético Goianiense, aí dane-se, né, também. E depois pega o Fluminense no último jogo no Allianz Parque. Um jogo que pode definir o campeão. Então assim, eu não acho que o Palmeiras e o Botafogo vão se desgarrar. Isso é importante, porque o Palmeiras chegar na última rodada e precisar ganhar no Fluminense, você pode ter certeza, eles vão passar o trator no Fluminense. A questão é, onde o Corinthians vai estar nessa situação? O Corinthians tem que se aproveitar disso. O Fluminense o Fluminense, eu acho que nessa situação que o Fluminense está, ele vai brigar junto com a gente, entendeu? Acho que ele vai brigar lá embaixo. Então, esses 2 adversários, na minha opinião, brigando pelo título, eles podem ser o divisor de águas do Corinthians. Entendeu? Olha que coisa louca. O Atlético Mineiro também, o Atlético Mineiro tem uns jogos também, acho que ele pegou Vitória, né, e cagou, né, o Atlético Mineiro, era pra vencer, mas enfim. Pega o Atlético Paranaense na última rodada, né, se eu não me engano. E ainda pega mais alguém, não tô lembrando exatamente quem, mas pega mais o Red Bull. Acho que eu pego o Red Bull, se eu não me engano, em casa também.
Ah, não, já pegou, venceu, inclusive, o Red Bull. Tô ficando louco. Então o Atlético também ajudou. Mas o Atlético tinha mais um jogo. Não tô lembrando contra quem. Contra o Grêmio. Atrasado contra o Grêmio. Então, o Atlético também pode ajudar a gente. Mas eu foquei nesses dois porque eles já ajudaram, né? O Palmeiras empatou com o Red Bull. Tem o Juventude, tem o Grêmio e tem o Fluminense. O Grêmio tá um pouco desgarrado, mas assim, ele pode acabar voltando pro bolo ali de baixo, né? Pro bolo mais de baixo. Que ele tá embaixo ainda. E o Botafogo tem 3 adversários diretos que ele vai enfrentar. E já enfrentou 3 e conseguiu 2 vitórias e um empate. Tá um saldo positivo, né, para nós corintianos. Então, assim, a situação, gente, eu acho que em resumo, não acho que é pra desespero. É pra gente ter atenção, ficar alertas. Porque, claro, é perigoso. A gente precisa fazer a nossa parte. Mas, olhando os adversários, os nossos oponentes, nossos concorrentes nessa situação, a vida deles é bem mais difícil. De novo, o Criciúma pega o Botafogo no Rio. O Vitória pega o Botafogo no Rio. E o Red Bull pega o Botafogo em Bragança, mas como falei, não dá nada. O Palmeiras pega o Grêmio no Allianz Parque e pega o Fluminense no Allianz Parque. A gente não tem nenhuma pedreira até assim, acho que o time de mais alto na tabela, tudo bem que isso pode mudar, mas acho que é o Bahia e o Cruzeiro ali, que não é nenhum time de G6, é tudo G7 pra baixo. Então, assim, temos uma chance boa. Temos que fazer nossa parte. Dane-se Copa do Brasil, entendeu? Chuta essa merda pra fora, dane-se essa CBF, entendeu? Fala, passa o Flamengo, pô, passa esses caras e dane-se, muito time reserva e caguei. E focar totalmente nesses 2 próximos jogos, como falei, que dá pra vencer. Palmeiras, eu entendo se perder. Apesar que a gente tem que dar vida pra tentar pelo menos empatar. Se empatar, nossa, lindo. Empatar com vitória. Porque aí a gente tem uma sequência em casa de só um jogo fora nessa sequência, que é o Criciúma, que aí também é um jogo importante pra gente conseguir pelo menos um pontinho lá. E aí a gente consegue escapar. Então, vocês depois olhem a tabela vocês, né? Que aí vocês conseguem ter uma noção melhor, né? Simula também qualquer coisa. Eu fiz a simulação, entra no GE, tem um simulador e façam a simulação de vocês. Mas, de novo, olhando a situação dos nossos adversários, quem eles vão enfrentar, o local dos jogos e os nossos adversários e onde a gente vai jogar, dá pra dizer que a situação pra nós é mais favorável. Atlético Paranaense em casa, Cruzeiro em casa, Vasco em casa e Bahia em casa. Né? Falando de que eu falei que não tinha um time da alta tabela, tem o Palmeiras, mas o Palmeiras eu tô desconsiderando, tá? Tô considerando todo o resto. De todos os adversários que a gente tem, só um é do G6 pra cima. Então, a gente teria Atlético Paranaense em casa, terá o Cruzeiro em casa, Vasco em casa e Bahia em casa. Temos esses 4 jogos em casa, que são adversários, de novo, que estão estáveis. O Vasco tá bem, mas assim, não é nenhum bicho papão. O Bahia é um puta de um time estável, né, que assim, ganha um jogo, perde outro, mas nunca convence. O Cruzeiro também deu uma decaída, e com o Diniz agora a tendência é que, entendeu, no meio do trabalho, no meio do ano, a coisa deu uma balançada, né, e de novo, em casa, né, no estádio do Corinthians, e o Atlético Paranaense, que assim, esse de todos é a presa mais fácil a ser batida em Itaquera. Aí fora nós temos o Cuiabá, o Vitória e o Criciúma. O Cuiabá, na minha opinião, assim, é o mais fácil, temos que ganhar. O Cuiabá e o Criciúma vão ser barra pesada, né, especialmente porque os jogos são fora. Mas o Corinthians tem condição de se o Corinthians empatar esses 2 jogos fora e vencer o resto em casa, com exceção do Palmeiras, como eu falei, o Corinthians escapa do rebaixamento, tá? Eu já fiz até a simulação da outra vez, o Corinthians escaparia. Mas faça a sua simulação. E, bom, gente, esse era o vídeo, eu queria só tranquilizar vocês pra, eu entendo, foi frustrante, mas não acabou. E, de novo, a situação dos nossos oponentes, pelos adversários que eles vão enfrentar, é muito mais difícil que a nossa. Aí o Criciúma ainda pega o Flamengo. O Flamengo, tudo bem, mas é o Flamengo, tá? Então pega o Flamengo no Heriberto Rios. Então, assim, e pega o Inter no Beira-Rio. Então o Criciúma também, apesar de estar jogando bem, vai ter paradas duras pra enfrentar. Não vai ser moleza. Né? De agora em diante não vai ter moleza, claro. Mas assim, vão ser jogos duríssimos para os nossos adversários, mais que os nossos. Então a gente tem que se aproveitar disso, fazer a nossa parte para poder escapar do rebaixamento. Mas enfim, gente, deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acham, concordam, discordam, acho que eu tô muito otimista, que eu tô sendo realista, tô, colocando as coisas no devido lugar, analisando com frieza, ou tô sendo pessimista, acho que não dá pra ser, né? Porque se fosse pessimista, eu teria de quando ia perder, ia cair. Mas enfim, deixa a sua opinião aí, o que você acha, discorda, concorda, discorda. Deixa nos comentários aí que eu vou estar lendo e respondendo pra gente bater aquele papo. Por favor, likes pro vídeo engajar, ou dislike se você não gostou do vídeo. Enfim, deixa aí, mas um dos dois, deixa um dos dois que aí eles ajudam a engajar o vídeo. E também, gente, se inscreve aí, porque falta pouco. Faltam 88, né? Tô tentando lembrar de cabeça aqui. 88 inscritos pra gente chegar em 1000. A marca está muito perto. Me ajuda a chegar nessa marca até o fim do ano. Eu vou ficar muito feliz, muito agradecido. E com certeza, ano que vem já tenho ideias de novos, não sei se novos projetos, mas aumentar a intensidade de vídeos, tentar fazer novas coisas, enfim. Mas para isso, se inscreve aí, porque isso vai me dar mais combustível para produzir mais conteúdo. Tá bom, gente? Ficando por aqui, fiel. Um grande abraço.
que vai Corinthians.